Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Eu sou Maurício Carvalho, o youtuber que sabia javanês. Só uma brincadeira com o livro de Lima Barreto, O Homem que Sabia Javanês, né? Ou o livro do Carlos Heitor Coni, O Presidente que Sabia Javanês. O javanês é uma língua extremamente importante no ponto de vista demográfico, falada por mais de 90 milhões de pessoas na Indonésia, na ilha de Java, de onde ela deriva seu nome, o que corresponde a mais ou menos 35% da população da Indonésia. A ilha de Java, para quem não sabe, é a ilha mais populosa da Indonésia, não é a maior geograficamente, mas é a maior em população, não só na Indonésia como no mundo. A Indonésia é um país hoje com cerca de 270 milhões de habitantes, e a ilha de Java contém cerca de 130 milhões de habitantes, o que supera a ilha de Honshu, no Japão, que é a maior ilha japonesa, tornando Java a ilha mais populosa do mundo. Contudo, quando a Indonésia se tornou independente da Holanda, né, dos Países Baixos, nos anos 40, a Indonésia resolveu declarar o malaio, chamado de malaio-indonésio, ou meramente língua indonésia, Bahasa Indonésia, como língua nacional, porque o malaio já era utilizado desde tempos pré-coloniais, desde o século XVIII, XIX, como uma língua veicular de contato entre as diversas etnias e diversas tribos e ilhas do gigantesco arquipélago indonésio, que também é o maior arquipélago do mundo. O malaio é uma língua relativamente fácil, simples, e acabou servindo de base para a língua nacional da Indonésia, mesmo porque a Indonésia não queria proclamar o javanês como língua nacional, para não dizer que a Indonésia era dominada pelos javaneses e que seria, portanto, um país que privilegiaria essa etnia central da Indonésia, que domina inclusive a capital, Jakarta. Portanto, a escolha do malaio como base para a língua indonésia moderna era uma escolha também base parcialmente política, justamente para não privilegiar nenhum grupo local e não deixar as minorias linguísticas do país insatisfeitas. Aqui a gente vê no mapa da ilha de Java, uma ilha que é mais ou menos do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Essa parte mais branca é a região onde se fala o javanês, a parte central, boa parte da parte oriental, uma pequena área na região de Banten também tem o javanês. A capital Jakarta é dominada pelo javanês também, mas também esse azul aí representa a língua malaia indonésia, que é a língua oficial da Indonésia, né? Você vê que o sundanês domina boa parte da porção ocidental da ilha de Java, e no oriente da ilha tem o madurês e o balinês, que também, como a gente vê aí, domina a ilha de Bali, na Indonésia. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, com mais de 240 milhões de muçulmanos. Cerca de 87% da população indonésia hoje formalmente aderem ao Islã sunita. Existem cerca de 10% de cristãos, a maioria dos quais são protestantes, em grande parte fruto da colonização holandesa calvinista da Indonésia. E existe ainda uma pequena minoria, especialmente na ilha de Bali, uma pequena minoria de hindus, que formam menos de 2% da população indonésia, ainda preservando o hinduísmo. A primeira onda de civilização que a Indonésia recebeu, a primeira forma de escrita, de Estado centralizado, reino centralizado, dotado de uma língua escrita, foi a onda indiana. Foi a civilização trazida para o arquipélago indonésio a partir da Índia, mais ou menos 2.000 anos atrás. Então é por isso que você encontra muitos templos hindus, muitas construções inspiradas pelo hinduísmo na antiguidade, mas no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, o arquipélago malaio indonésio começa a sofrer uma forte influência islâmica. E por volta de 500, 400 anos atrás, a maioria dos reinos da região da Malásia e da Indonésia acaba se convertendo ao Islã. O hinduísmo é reduzido a uma pequeníssima parcela da população. O português, a língua portuguesa também esteve presente na Indonésia, porque a gente vê que boa parte das ilhas da Indonésia tem nomes portugueses. A gente vê Madura, Flores, Timor, o Timor-Leste, que é o país de língua portuguesa dessa região, fala a língua timoresa, que é um parente ali do javanês e do próprio malaio.
Então a gente encontra palavras de origem portuguesa espalhadas por várias línguas dessa região. Mas qual é a família a qual pertence a língua javanesa? Né? Qual é a filiação? A língua javanesa pertence ao ramo das línguas malaio-polinésias. As línguas malaio-polinésias formam um gigantesco ramo dentro da família chamada de Austronésia. Mas quase todas as línguas da família Austronésia são do ramo malaio-polinésio. O ramo taiwanês, que é outro ramo formosano dessa família, é restrito a uma pequena porção de algumas etnias indígenas de Taiwan, onde que se especula que a família tenha se originado. Né? A ilha de Formosa, a ilha de Taiwan, teria sido a origem dos malaio-polinésios, que então se espalharam, começando cerca de 4 mil anos atrás, por todos esses grandes arquipélagos do sul, sudeste da Ásia, chegando até, como a gente vê no mapa aqui, a expansão malaio-polinésia, eles vão para a Polinésia, região do Pacífico, chegando até o Havaí e a Ilha da Páscoa, que pertence hoje ao Chile, e indo para o ocidente, eles chegam a navegar até a ilha de Madagascar, que formalmente pertence ao continente africano, mas era desabitada até cerca de 2.000 anos atrás, 1.500 anos atrás. Então a ilha de Madagascar, que é o Malgache, também é uma língua malaio-polinésia. Esse tema é interessantíssimo de como as línguas malaio-polinésias se espalharam de maneira tão absurdamente grande, sem tecnologia, sem escrita. Esses povos não tinham escrita ainda, não tinham um governo centralizado, não tinham mapas, e conseguiram mesmo assim navegar de uma maneira espetacular, já milhares de anos atrás. Esse tema está explorado no vídeo aqui do canal, As Línguas Malaio-Polinésias, que é um dos melhores vídeos do canal, um vídeo coletânea que fala sobre as várias línguas das Filipinas, do arquipélago indonésio, da Malásia, da Polinésia, os maores da Nova Zelândia também falam uma língua malaio-polinésia, e também, claro, Madagascar, a língua malgache de Madagascar, como a gente vê aqui nessa família linguística aqui, nessa árvore genealógica das línguas malaio-polinésias, que está explicado de maneira bastante detalhada no vídeo das línguas malaio-polinésias aqui no canal. A gente vê que o javanês está aí no ramo malaio-sumbawa, perto do ramo malaio-sumbawa. Então, claro, está perto das línguas como sundanês, balinês e o próprio malaio-indonésio. E também não está distante das línguas das Filipinas, um pouco mais para cima aí a gente vê, das quais o principal é o Tagalog, que é a língua oficial das Filipinas, às vezes chamado de meramente filipino. Aqui a posição aproximada das línguas malaio-polinésias atualmente na região do arquipélago indonésio, malaio e do arquipélago filipino. Como a gente vê, o javanês, né, ele já vai junto com o sundanês, o madurês e o balinês. O axenês domina essa gigantesca ilha de Sumatra, junto com outras línguas. O malaio, claro, na Península Malaia. E uma série de outras línguas aí como o cebuano, o hiligaynon, o tagalog, o ilocano. Mais uma vez, você tem que assistir o vídeo de línguas malaio-polinésias para mais detalhes. Encontrar fontes aqui sobre o javanês foi surpreendentemente difícil. Eu sempre tive muita dificuldade para encontrar informações sobre essa língua, que é uma das línguas mais faladas do mundo ainda. Ela tem quase 100 milhões de falantes. É a principal língua de um gigantesco país asiático, mas por não ser a língua nacional da Indonésia, não existem muitos livros sobre ela. Então eu usei praticamente 2 obras só, que são assim bem simples e muito contém pouca informação sobre a língua, não tem uma descrição muito ampla da língua. Esse livro em alemão aqui, Lehrbuch des modernen Javanisch, de Hans Herfurth. E esse outro livro aqui em inglês, Javanese Grammar for Students, por Stuart Robson. Banget jenengane basa Jawa. Tapi selain iku, basa Jawa iku kudu dienggo aja sembarangan. Misale lek kowe kepengen ngomong karo wong tuamu, ya kowe aja ngomong, "Bapak, kowe wis turu apa durung?" Nah, aja kaya ngono, tapi kowe kudu ngomong ngene, "Bapak nopo sampun sare?" Nah, iku berarti nek misale awakmu ki
ngomong basa Jawa karo kanca sebayamu. Ya wis, kowe ngomong karo wong ora apa-apa. Tapi lek misale karo wong sing luwih tuwa, ora mukur wong tuamu, tapi mungkin pak lekmu, bulekmu, opo gurumu yo nganggo basa krama inggil. Sayange saiki ing 2017 akeh cah-cah enom, akeh bocah cilik sing ora iso basa krama inggil. Nang opo? Soale Kawa iku ora ngajari anak-anake nganggo basa krama inggil. Lek misale koyo ngono, Talvez a característica mais fascinante da língua javanesa seja o fato de que ela não é uma língua, ela é pelo menos duas línguas em uma. Quando você aprende javanês, você não tem como aprender apenas uma língua, você tem que aprender duas línguas, dois vocabulários diferentes, em boa parte dos casos. Porque o javanês ele incorpora o conceito de polidez, nível de formalidade, que em português a gente vê apenas em pronomes, mesmo no japonês, no coreano, outras línguas asiáticas, você encontra apenas um sistema de pronomes ou em algum outro termo mais polido. Mas no javanês, boa parte do vocabulário do idioma varia drasticamente, a ponto de ser completamente diferente nos vários registros da língua. O registro informal e o registro formal. Existem ainda mais registros intermediários. O javanês chega a ser, às vezes, 3 ou 4 línguas diferentes, dependendo do grau de diferenciação que você quer usar, de polidez, quando você fala com alguém. Por exemplo, aqui a gente vê uma amostra do vocabulário javanês no nível informal, que é o mais comum da língua, chamado ngoko, e no nível kromo, que é o nível formal mais usado pelos falantes de javanês. Então você vê que não só os pronomes mudam, como a gente vê no começo da tabela aí, é eu, é kulo em ngoko, mas é aku no kromo. Sampejan, koe, tijan, wong. Então aqui a gente tem a comparação entre os dois registros da língua javanesa, os dois vocabulários. A gente vê que numa coluna a gente vê o vocabulário ngoko, que é informal, e na outra o vocabulário kromo, que é formal. O que é mais interessante é que não só os pronomes mudam, mas o vocabulário geral da língua. Não é todo o vocabulário da língua que muda, é cerca de, pelo que eu pude estimar, em torno de 15% do vocabulário é totalmente diferente, tem mais ou menos uns 30% do vocabulário que é parcialmente diferente, as diferenças são até regulares, e cerca de 60% do vocabulário que é igual mesmo, nos dois registros. Então isso dificulta bastante o aprendizado da língua, porque você tem que aprender o dobro de vocabulário, né? Quase o dobro. Aqui a gente vê até mais níveis que são distinguidos nos pronomes. O sistema pronominal do javanês é interessante, porque não só distingue entre vários níveis, como também porque ele não tem realmente as pessoas do plural. Ele tem no máximo uma marcação de primeira pessoa do plural, a segunda e terceira pessoas não tem pronomes na língua. Então você tem que usar um tipo de tratamento das pessoas, como o senhor, o príncipe, a senhora, o proprietário, o monge. É um substantivo que você usa, não tem pronome plural. A gente vê que tem um nível madhya, que é um nível médio, que não é muito usado no javanês hoje, só ocorre realmente no pronome da segunda pessoa, mas é raramente usado. E tem o krama ingil, que é um nível de polidez diferente do kromo. Os possessivos em javanês são sufixados ao substantivo. Então, por exemplo, a gente tem a palavra omar, que é ngoko para casa, omarku é minha casa, omarmu é tua casa, e omaré é a casa dele. Aqui é um exemplo de frase em ngoko e em kromo. Aku takon on iki. Em ngoko e em kromo a gente tem kulo taken tijan punika. Ambas significam eu pergunto para esse homem. A gente vê aí um caso de frase que é completamente diferente num nível da língua e no outro, como se fossem línguas diferentes mesmo, mas é a mesma língua isso aí. É incrível. Aku ora turu. Kulom boten tilem. Ambas significam eu não durmo. Só que a frase de cima é o nível informal e a frase de baixo é o nível formal. Koe ora tuku omar iki. Sampejan boten tumbas gridja punika.
Mais uma vez, duas frases completamente diferentes que significam a mesma coisa na mesma língua. Você não comprou essa casa. Aqui um curto diálogo, em cima está ngoko, informal, e embaixo informal, cromo. Omarmo ina ing ngendi, omarko ora ana inkene, gridja sampejan onte in pundi, gridja kulo boten onge in ingriki. Onde é a tua casa? Minha casa não é aqui. O javanês não tem realmente uma conjugação verbal que seja paralela ao que a gente vê nas línguas europeias. Ele tem, na verdade, um sistema de prefixo que, em alguns casos, até concordam em pessoa com o seu sujeito. O verbo simples ele não tem concordância de pessoa. Mas, por exemplo, esse verbo passivo, chamado de passivo nas gramáticas de javanês, recebe o prefixo dak, que marca o passivo só da primeira pessoa. Então a gente vê na frase de cima, aku manga or iki. Eu como fruta essa. Mangan é comer, or é fruta, iki é esta. Mas se você quiser falar que essa fruta está sendo comida por mim, ou meramente essa fruta eu como, se você quiser meramente colocar, né, o paciente da ação antes do verbo, você necessariamente tem que mudar o verbo para um verbo que marca essa mudança, porque em javanês, como acontece nas línguas malaio-polinésias, tudo que vem antes do verbo é o sujeito, é o agente da ação, e o que vem depois é o paciente, aquilo que sofre a ação, o objeto do verbo. Para você colocar o objeto antes do verbo, você tem que colocar no verbo um marcador que indique claramente que o verbo é um verbo que leva o seu paciente antes dele, no lugar que normalmente seria do sujeito. Então aí o prefixo dak está sendo adicionado ao verbo mangan, e vira dak pangan. Ele também cancela a nasalização inicial do verbo. Muitos verbos começam com uma nasal, especialmente verbos transitivos, e quando você intransitiviza eles e coloca um desses prefixos passivos, a vogal, a consoante nasal vira uma consoante oral novamente. Então dak pangan é ser comido. Wor ik dak pangan. Essa fruta eu como, essa fruta está sendo comida por mim. Na segunda pessoa, o prefixo muda de dak para kok. Koe mangan or iki. Você come essa fruta. Or iki kok pangan. Essa fruta come você. Ou seja, essa fruta é você que está comendo. E na terceira pessoa ainda tem um outro prefixo, que é di. Won iki, esse homem, mangan or iki. Esse homem está comendo essa fruta. Or iki di pangan. Essa fruta está sendo comida. Se você colocar só o or dipangan, o or iki dipangan, você tem meramente a fruta está sendo comida, é um passivo sem um sujeito expresso. Se você colocar depois do verbo won iki, você indica necessariamente que o sujeito, ou seja, na verdade o agente da passiva aí é o won iki. Observe que o agente da passiva não precisa de preposição para ser marcado. Meramente o fato de ele estar depois de um verbo que é marcado com passivo já indica que ele é o sujeito, ou seja, o agente da passiva, mostrado aí. Isso não é uma voz passiva verdadeira. As línguas indonésias, as línguas malaio-polinésias não tem realmente a nossa voz passiva, mas o prefixo verbal vai indicar a função dos substantivos que estão em volta do verbo. Aí mais um caso de verbo que tem uma nasal no começo, mas quando ganha um prefixo de passividade, né, de ordem dos argumentos invertidos, né, ele perde a nasalidade. O verbo nulis, que é escrever, vira tulis, quando ele deixa de ser um verbo transitivo normal, com o sujeito antes de si. Então, aku nulis lajang iki, eu escrevo, ou estou escrevendo essa carta, lajang iki daktulis. Essa carta está sendo escrita por mim. O que a gente viu agora é tudo em ngoko, nível informal. A formação dessas formas invertidas do verbo em cromo, que é o nível formal, é bem diferente. Então, por exemplo, aí a frase wor ik dak pangan, que a gente já viu, é quando a fruta está sendo comida por mim. No cromo fica or punika kulo teda. O or punika é esta fruta. Kulo é uma morfema que indica passivo de primeira pessoa, que vale ao dak do ngoko. E teda é o verbo comer. Na segunda pessoa, or ik kok pangan, a gente já viu, essa fruta está sendo comida por você, essa fruta quem come é você. Urpunika sampejanteda. É interessante aí que nesse caso você coloca meramente o pronome antes do verbo e já está o passivo da segunda pessoa.
Omar ik dur. Essa casa é alta. Aqui a gente vê um adjetivo sendo usado de maneira predicativa. A gente vê que não se usa nenhum verbo ser, não tem equivalente no javanês ao verbo ser, usado em frases meramente descritivas, predicadas, simples. Então, Omar ik é essa casa, dur é alta. Para você dizer, contudo, esta casa alta, formar um sintagma nominal, com esta casa alta, você tem que colocar o esta no final, depois do adjetivo. Daí você indica que aquilo lá tudo é um sintagma nominal só, fechado pelo ik. Omar dur ik. Casa alta, esta. A negação em javanês é feita com ora. Omar ik ora dur. Essa casa não é alta. Para você fazer uma pergunta, em javanês você coloca apa no começo da frase. Tem outras coisas também, mas apa é uma das coisas que se coloca. Apa omar ik dur. Essa casa é alta? O javanês, como eu já mencionei, tem uma rica derivação de palavras novas a partir de raízes básicas. A gente vê que não tem muita assim, morfologia gramatical, como conjugação verbal, concordância de gênero, plural. O substantivo em javanês não tem plural, não marca plural. Mas a derivação de substantivos e adjetivos e verbos a partir de raízes simples é muito rica, é muito variada. Vou procurar dar aqui pelo menos uma noção do que acontece. Por exemplo, a forma aplicativa do verbo é uma forma que meio que torna um verbo preposicional. Ele incorpora a noção que numa língua europeia seria a preposição. O verbo tiba, que é o verbo cair, vira nibani, é cair em. Então, na verdade, o lugar onde ele cai é colocado meramente depois do verbo, sem preposição nenhuma, porque o verbo em si já tem a noção da preposição. Isso se chama um aplicativo. Quem quiser saber mais sobre aplicativos, que assista os vídeos de línguas africanas, especialmente as línguas bantu, como Swahili, Zulu, o Kimbundo, o Umbundo aqui no canal, que tem essas formas aplicativas também. Esse circunfixo, que, mais raiz adjetival, mais n no final, forma algo que seria um advérbio, né? Pega um adjetivo e fala que aquilo é demais, indica um grau excessivo daquele adjetivo. Du é alto, que duren é alto demais. Dawa é longo, que dawan é longo demais. Aí embaixo tem as respectivas formas em cromo. Kingilen e Kepanjangen. Às vezes você coloca um infixo U. Infixos são características também típicas das línguas malaio-polinésias. Os infixos geralmente são colocados imediatamente depois da primeira consoante de cada raiz. Então aí no caso a gente tem Gede, que é grande. A primeira consoante é G. Então a gente coloca o infixo U logo depois do G. Guede, grande demais. Laranga é caro. Luarang é caro demais. Veja que maneira estranhíssima de derivar um advérbio aí a partir de um adjetivo, né? Para você fazer uma gradação de adjetivo. Seria equivalente ao nosso íssimo, grandíssimo ou caríssimo, mais ou menos isso. Então a gente vê que a derivação numa língua como o javanês, como é tipicamente comum nas línguas malaio-polinésias, pode ser prefixal, pode ser sufixal, até aí normalmente. As línguas europeias têm prefixos e sufixos também. Mas pode ser circunfixal. Né? O circunfixo é aquele que é um prefixo e um sufixo que ocorre juntos. Um necessariamente tem que ocorrer com o outro, como a gente viu aí no Kean. Tem o infixo, que as línguas europeias não têm, a não ser que você considere a gradação vocálica que a gente tem, por exemplo, né? Fazer, eu fiz, ele fez. Mas nas línguas malaio-polinésias isso não é bem assim, né? Não é uma mutação vocálica, é sim um novo morfema que é colocado linearmente dentro de uma raiz. É um morfema que vai dentro de um outro morfema, uma coisa extremamente estranha e rara nas línguas do mundo. E tem a apofonia também, que é o que a gente tem, como eu acabei de falar no português, né? Fazer, fez, fiz. A apofonia é meramente a mudança de fonemas, a transformação de um fonema em outro, como a gente viu através da nasalização, por exemplo. Então a nasalização
muitas vezes cria verbos em javanês. Muitas vezes são verbos transitivos, alguns verbos intransitivos também. Tengen, que é direita, faz nengen, que é ir para a direita. Kiwa, que é esquerda, faz ngiwa, que é ir para a esquerda. Pingir, que é lado, faz mingir, que é ir para o lado. E assim por diante. Bochar, que é criança, faz bochari. Então, aqui tem o circunfixo, né, nasal no começo e i no final. Bochari é agir como uma criança. Pechar é quebrado. Mechar é quebrar sem querer. Aí é também um caso de circunfixo que tem esse aque no final, dá uma noção de uma ação feita de maneira involuntária, acidental. Ratu, que é rei, faz ngratoni. Aí o sufixo ni, que é reinar sobre. Tem o infixo formador de passivo, que é in. Isso é bastante comum nas línguas malaio-polinésias. Gawe é fazer, ginawe é ser feito, nyunduk é esfaquear, sinunduk é ser esfaqueado. Observa que nyunduk em si já é uma raiz nasalizada. Essa nasalização foi feita em cima da raiz suduk. Suduk vira nyunduk para virar verbo, né? Mas quando ele ganha o in, que é o passivo, ele deixa de ser nasalizado e esse S inicial que existia na raiz antes da nasalização volta a existir e não é mais nasalizado. O infixo progressivo também é singikir, sinkir, livrar-se de. Suminkir é estar se livrando de, forma progressiva do verbo, né? Se livrando. Kambang, flutuar. Kumambang, flutuando. Tem algumas outras derivações também formam adjetivos tipo panas, que é quente, faz que panasen, algo que está sofrendo com calor. Tem muitas derivações totalmente estranhas, coisas que a gente faz com palavras separadas, eles fazem com derivação. E uma série de prefixos, todos esses elementos. E as gramáticas de javanês são listas e listas e listas e listas desses prefixos e infixos e tudo mais, que formam todo tipo de coisa maluca que nas línguas do mundo tipicamente são palavras. São frases inteiras, eles fazem com uma palavra só através de derivação. A construção genitiva no javanês é feita meramente por uma aposição do elemento possuído, que é o núcleo, e o classificador, o complemento, que vai dar uma qualidade para o núcleo, é colocado depois. Como típico nas línguas malaio-polinésias, no javanês, o núcleo é inicial e o complemento é posterior. Então o complemento do verbo vem depois do verbo. O complemento do nome, do substantivo, que é o adjetivo, né, que dá mais informação sobre o substantivo, vem depois do substantivo. Assim como também o complemento de um substantivo, que é outro substantivo, vem depois desse substantivo. Então, falar o teto da casa, né, você está falando de um tipo de teto. E a palavra casa está dando informação sobre qual teto que você está falando. O teto do quê? O teto do carro, o teto da caverna, o teto da casa. Então, é ATP Omar. A palavra casa vem depois da palavra ATP, porque a palavra casa está dando uma qualidade a mais para a palavra ATP. Não existe preposição de em javanês. Você coloca meramente um substantivo depois do outro. O outro substantivo é colocado quase como se fosse um adjetivo. Não tem, como eu já disse, uma conjugação verbal baseada em tempo, como a gente conhece nas línguas europeias. O que acontece é que algumas partículas podem ser usadas para indicar, por exemplo, o aspecto perfectivo, que eu traduzi aí pelo passado do português. Deu em lebo, ele está entrando, ou ele entra, e deu em wis lebo. Essa partícula wis é usada para indicar uma ação que está completa, uma ação concluída, perfectiva. Mas você não precisa usar ela para indicar passado, meramente o verbo mlebo aí, que é entrar, pode ser usado perfeitamente para indicar passado ou futuro, sem nenhuma partícula indicando nada, meramente se o contexto da frase, os advérbios de tempo ali, ou o contexto no qual você está falando, te indicar claramente que se trata de passado, não há a mínima necessidade de você colocar nenhum tipo de partícula, às vezes até é errado você colocar uma partícula, porque o verbo javanês não varia em tempo. Uma outra frase com wis aqui é Aku wis ngrampungake pagaweanku. Eu já terminei o meu trabalho. Aku é eu, wis é a partícula de perfeito, ngrampungake é o verbo terminar, e pagawean
é trabalho. O sufixo ku aí indica que o trabalho é meu, indica a primeira pessoa do singular como possessivo. Bom, mais uma língua fascinante aqui no canal MAPC, né? Eu acho que vocês acabam de, quem chegou ao final do vídeo pelo menos, se tornaram, ao contrário aí do homem que sabia javanês, de Lima Barreto, se tornaram brasileiros que realmente sabiam javanês. Né? Para quem não entende o livro, né, que esse livro do Lima Barreto, O Homem que Sabia Javanês, era só um homem que ascendeu socialmente no Rio de Janeiro, fingindo que falava javanês, meramente porque era uma coisa tão exótica que ninguém sabia, e ele se punha como falante de javanês, que provavelmente para o Lima Barreto era a língua mais estranha do mundo na época que ele escreveu isso, 100 anos atrás. E ele, fingindo que tinha esse conhecimento, escalou socialmente e conseguiu o respeito da sociedade, fingindo um conhecimento que não tinha. Não é à toa que tinha também aí o famoso respeito, né, uma reverência tola que as pessoas têm por certa intelectualidade falsa, e não verificada. Né? Bom, aqui no canal MAPC você aprende o javanês de verdade, e vocês viram homens que realmente sabiam javanês. Deixem seus comentários aí embaixo, né? Deixem sugestões para vídeos futuros. Não se esqueçam de considerar uma contribuição para o canal através do Apoia-se. Explorem os outros vídeos aqui do canal, já tem vídeos sobre centenas de línguas, uma das maiores coletâneas de descrições linguísticas do mundo. E a gente se vê no próximo vídeo.